Marcos, vamos continuar falando sobre esse assunto dos 50 dólares, das compras até 50 dólares, porque começa a valer essa nova regra no dia 1º de agosto, ou seja, daqui a alguns dias, né? A portaria do Ministério da Fazenda que vai facilitar que empresas do exterior exportem para o Brasil sem pagar impostos ao governo federal. Ou seja, empresas, não de pessoa para pessoa, isso já era permitido, é de empresas agora. É o imposto zero para mercadorias com valor abaixo dos 50 dólares, que antes era limitado apenas a remessas, como eu disse, enviadas entre pessoas físicas. Bom, para falar sobre os impactos que essa medida pode causar no mercado varejista nacional e até mesmo na indústria brasileira, nós recebemos aqui o presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves. Jorge, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Muito obrigado aí pelo espaço a você e toda a sua audiência. O Jorge, a gente consultou o Ministério da Fazenda porque vocês já fizeram isso, inclusive enviaram estudos explicando exatamente o impacto que isso tem, seja na questão do emprego, seja na questão, inclusive, de perda de arrecadação, que o governo está desesperado para aumentar a arrecadação. E a gente ouviu aqui numa nota, eu queria, antes de começar essa entrevista, ler o que o Ministério da Fazenda nos respondeu. Após a reunião do Instituto de Desenvolvimento do Varejo e da Confederação da Indústria, o ministro Fernando Haddad e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, se pronunciaram sobre o posicionamento do órgão. O secretário disse que existe uma preocupação por parte do Ministério com empregos, uma vez que o estudo apresentado é consistente. Disseram ainda que a Fazenda tem normatizado o tema para trazer luz à questão não ficar mais sem tratamento. Na declaração, o secretário afirmou que receberam o estudo e vão fazer uma análise criteriosa com a Receita Federal para avaliar o impacto. O que chama a atenção é que esse assunto já vem desde o começo do ano. Normatizar isso sem levar em conta todos os argumentos que o setor varejista e a indústria estão apresentando desde lá de trás, faz sentido, Jorge? Piotr, esse assunto, na verdade, ele vem desde antes do começo do ano, vem desde o ano passado, o governo anterior. Ele foi crescendo durante a pandemia e se tornou muito grande agora, no final do ano, início desse governo. Nós já vínhamos trabalhando com uma medida 21-24 para que em 1 de julho ficasse regularizado esse assunto. Porém, fomos surpreendidos com a isenção de importações de venda de pessoa jurídica, que é a plataforma digital, para a pessoa física no Brasil. Você tem ideia, a gente fala 50 dólares, mas vamos transformar em reais, são 240 reais. É um valor, é um ticket médio, um valor muito elevado para o comércio brasileiro. 240 então nós vamos... reais, né, Jorge? 240 reais mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, olha que nós falamos 240 reais, que nós levamos ao ministro, falou, ministro, veja o que já ocorreu com o setor do vestuário, né? Que está sendo extremamente prejudicado, porque 240 reais, você entra numa loja de qualquer rede grande, compra muita coisa. Então, significa que nós vamos tirar do mercado do varejo e da indústria, principalmente que vai produzir, que tem que produzir, um volume muito grande de produtos que deixará de ser vendido no país. E isso vai ter grandes implicações aí, principalmente no emprego. Agora, Jorge, a gente tem um problema estrutural aí, não é só conjuntural. O governo, nessa reforma tributária, por exemplo, que o governo está patrocinando, a gente vai ter uma redução importante da tributação para o setor, para ele se tornar competitivo, mesmo que eventualmente tenha essas isenções, não somente agora, como lá na frente, porque não é esse o tratamento igualitário que seria melhor? Quando se baixa imposto, aumenta-se a arrecadação, isso é científico também, mas o governo anterior tinha um viés de baixar imposto e reduzir carga tributária. Esse aqui está, na verdade, querendo aumentar a arrecadação a todo custo. Não é por aí o melhor caminho, além, obviamente, de se ganhar um tempo com essa questão da isenção dos 50 dólares? Piotr, o que está sendo feito na reforma tributária, o setor de varejo ele não está tendo nenhum benefício específico, né? Você vê que o varejo tudo está sendo taxado na ponta, no consumo. E até por isso nós temos que cuidar para que não se mantenha essa isenção, esse imposto zero na ponta.
porque, vamos pensar, o varejo vai ser tributado no consumo na ponta na reforma tributária e você importando, né, o consumidor final vai ter esse benefício de imposto zero. Então, isso daí não se fala, quer dizer, é uma coisa que não está alinhado. Nós acreditamos fortemente que com essa demonstração que fizemos ontem ao Ministério da Fazenda, dos empregos que deixarão de ser criados e serão eliminados, né? Mais a questão da arrecadação, que já deve abrir mão de uma arrecadação talvez de mais de 30 bilhões, 35 bilhões de arrecadação no ano, se continuar nesse ritmo, vai ser suficiente para o governo reanalisar o assunto. Por quê? O governo está fazendo um programa muito bom, que é chamado Programa de Remessa Conforme, onde ele está, a partir de 1 de agosto, vai ter conhecimento de tudo o que está ocorrendo nessa questão da importação através de plataforma digital, conhecida como cross-border. Então, esse programa é fantástico, né? Todos tem um apoio nosso nesse programa, vai mapear toda a movimentação de importações, só que não pode ser com alíquota zero, que aí vai destruir o emprego. Tá, e te chama a atenção o fato da primeira-dama ter se envolvido lá atrás nessa promoção, na defesa dessa isenção de imposto para quem compra dessas varejistas internacionais, sobretudo chinesas, e uma decisão técnica do ministro lá atrás era exatamente no sentido oposto. Aí veio quase que uma canetada via primeira-dama. Isso chama a atenção que não tenha sido um assunto tratado de forma técnica? Olha, até onde o IDV tem participado, nós temos participado do lado técnico dessa questão. A justificativa do Ministério da Fazenda e da Secretaria da Receita Federal de ter zerado o imposto nesse momento é que ele precisa que todas as plataformas digitais façam adesão a esse programa. Por quê? Você sabe que uma plataforma digital estrangeira não tem CNPJ no Brasil. Sim. Então, você não tem como atuar nessa empresa. Você tem que criar um vínculo com os couriers, com as empresas logísticas, para que o governo possa fazer essa questão da cobrança. Então, a estratégia que nos foi passada, de estar zero agora, é de que o governo vai mapear todo o setor, todo o sistema, todo o processo de importação, logística, entrega até o usuário final, que em última instância é o consumidor final o responsável pelo imposto. Então, o governo disse, olha, eu vou mapear, vou ter tudo isso para, então, a promessa, estudar o nível, que seria o nível ótimo de imposto. Porém, nós não temos nada firme no momento e não, como já teve um impacto grande no setor de vestuário, imagina, agora você vai poder trazer qualquer outro setor, ferramentas, beleza, artigos para casa, isso vai fazer uma destruição muito grande do parque industrial e do emprego. Tanto que outras entidades agora estão olhando esse assunto mais de perto. Temos até empresas consultando, bom, vou levar o meu CD daqui para fora, para um país vizinho e vou importar sem imposto, né? Então, essas coisas e mais o imposto que vai ser na ponta no consumo não estão sendo aceitas pelo IDV. Jorge, me permita fazer uma pergunta que eu suponho é o que passa pela cabeça de boa parte da nossa audiência. Eu preciso entender também o consumidor brasileiro que está com a renda baixa e que quer comprar um produto a preço mais acessível. Mas ele também é um cidadão que não quer que o país perca arrecadação e que tenha desemprego no país. Se ele perde o desemprego, ele perde qualquer renda. É uma faca de dois gumes ali, quase uma escolha de Sofia essa situação. Mas são duas realidades. Como é que eu consigo resolver essa natural ansiedade e desejo das pessoas de ter uma diversidade de produto cada vez maior e por preços acessíveis, sendo que eu tenho isso muito com uma oferta gigantesca lá no exterior e a indústria brasileira não consegue ofertar esse produto, seja em quantidade ou em preço, porque ela também é vítima de uma carga tributária altíssima, que aí a gente vê o governo não sinaliza com redução. Como é que eu começo a resolver esse problema, tentando atender tanto o consumidor na hora de ser um comprador, um cidadão, e obviamente na condição dele de não perder emprego também no país? Olha, Piotr,
Essa resposta é a resposta realmente difícil de ser dada, quase uma resposta de ministro, mas eu diria o seguinte, primeiro passo, para você dar condições da empresa nacional, da indústria, o varejo ser mais competitivo, tem que ter isonomia. Sim. Né? Então, se você destrói a empresa, ela vai cada dia ter menos resultado e menos tecnologia e menos produtividade. Então, é inegável, todo mundo sabe que a carga tributária é enorme, mas tem aí uma promessa de que a reforma tributária vai ampliar a base de arrecadação e, teoricamente, cairia o custo de cada ente que paga tributo, cairia essa carga e tornaria o país mais competitivo. Agora, isso vai acontecer, nós vamos ver se acontece e se vai ser esse caminho. Enquanto isso não acontece, nós precisamos dar as mesmas condições para o país. Então, é claro, o governo não tem condições de fazer isso, mas se é zero para que a empresa de fora venda no país, deveria ser zero até R$240 para o país também, isonomia. É claro que a gente sabe que isso não é viável, mas então não podemos continuar com zero. Né? Então, assim, o consumidor, eu acho que o consumidor está certo, o varejo é o setor mais competitivo da economia. Né? O varejo, você vê que não tem lobby, o varejo, cada esquina você tem 3, 4 varejistas do mesmo setor disputando cada cliente, então é muito competitivo. O varejo tem essa capacidade de, na cadeia para trás, apertar a indústria, conseguir custos melhores. Agora, todos precisamos do apoio de que a taxação tem que ser a menor possível e que estejamos jogando no mesmo tipo de legislação. O que a gente acredita fortemente, você vê, a produção no Brasil de roupa já tem um custo bastante baixo, tem a questão de facção, o pessoal consegue criar muitos empregos, né? Então, o país pode ser mais produtivo, desde que ele encontre condições de mercado que faça com que ele faça essa oferta e não destrua a indústria, como pode ocorrer aí com milhares de empregos sendo perdidos. Jorge, rapidamente, o governo prometeu alguma resposta antes do 1º de agosto, quando entra em vigor essa decisão dele, ou não se tem esse prazo ainda? Olha, nós levamos para o governo estudos sobre o volume de empregos, levamos estudos sobre a questão do varejo que está projetando, não está projetando crescimento nos próximos meses, nós levamos estudos sobre a carga que o país paga, que nós pagamos 70% a 110%, se olharmos toda a cadeia, são os tributos que nós pagamos dependendo do setor. Então, é bastante complexo. Nós demos um material ao governo bastante robusto e que eu acredito que vai ajudar a tomar uma decisão. Como tem esse projeto de reforma de remessa conforme entrando no ar de 1 de agosto, eu acredito que não haverá tempo hábil para o governo analisar e decidir. Mas acreditamos que, em seguida, com o material que nós demos, com essa questão do emprego, né, além de abrir mão de arrecadação, essa questão principalmente do emprego, o governo, esperamos que rapidamente tome uma medida e retorne com o imposto que faça jus aí à isonomia. Jorge Gonçalves é presidente do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, o IDV. Jorge, muitíssimo obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui na Jovem Pan. Boa tarde, hein? Obrigado, Piotr. Obrigado a todos. Obrigado pelo espaço e vamos em busca dessa isonomia e do emprego. Muito obrigado. Muito obrigado uma vez mais. Bom, acho que o Jorge deixou muito claro. A questão é de isonomia. O tratamento precisa ser isonômico do ponto de vista tributário. E aí a gente volta de novo àquele questionamento, na verdade, a exposição que fiz logo no começo aqui do programa, que você tem um custo, por exemplo, o custo China é muito mais baixo do que o custo Brasil. Aí você tem o outro lado da questão. O outro lado é natural que o consumidor queira consumir cada vez mais variedade e preço menor. É da natureza humana e as pessoas têm esse direito. Num país que se quer livre, é natural que as pessoas queiram isso. Por outro lado, esse é o desejo dela consumidor. O desejo dela cidadão, né, como cidadão, não quer que o país tenha problemas do ponto de vista de gerar desemprego com quebradeira de indústria, que é uma coisa muito possível de acontecer. Já aconteceu quando nós tivemos uma abertura lá no final dos anos 80, começo dos 90, no governo Collor.
em que você tinha, sim, uma indústria muito atrasada aqui no Brasil. Você se lembra? O presidente Collor, na época, chamou os carros brasileiros de carroça. De fato, eram carroças, perto do que se tinha fora. Mas porque você tinha protecionismo aqui também, não tinha abertura, e aí você gerou um problema no setor, por exemplo, têxtil. Eu me lembro, eu era repórter em começo de carreira, nos anos 90, na região de Americana, onde tem um setor têxtil muito forte aqui no interior de São Paulo. E lá você teve a competição com produtos chineses e não se aumentava a alíquota, e com isso você teve uma inundação de tecido que vinha da China. Isso fez com que as tecelagens todas, a indústria têxtil da região, sofresse por demais. Ou seja, todo o país tem algum nível de protecionismo, tá? Não acreditem na ideia de que não, somos todos... Não funciona assim. Ele é aberto para o que ele não produz. Quando ele produz alguma coisa, ele quer proteger. Os Estados Unidos são um país liberal do ponto de vista econômico. Tem sérias restrições, por exemplo, na questão do agronegócio deles também. Olha os franceses, por exemplo, como são restritos em relação ao produto que sai daqui, muito mais competitivo. Nós somos a China para os europeus em relação à questão agropecuária. E eles também não querem o produto nosso porque somos mais eficientes, melhores, mais capazes e temos mais diversidade de produtos. Então tem uma série de questões que precisam ser conversadas. Agora, o problema é que o nó dessa questão é que o governo não vai conseguir dar isonomia tributária para a indústria e para o comércio aqui no Brasil, porque esse governo quer arrecadar cada vez mais, gasta cada vez mais. A gente tinha um movimento no governo passado, sejamos justos, em que você tinha uma desburocratização da economia brasileira, uma simplificação de processos e redução de carga tributária. A economia cresceu de forma saudável. Veio esse governo revisionista e mudou completamente tudo isso, tanto que apresentou um arcabouço fiscal de aumento de gasto. E aí você tem uma economia que está estrangulada, seja por uma série de razões, e que ela não retoma. Não retoma, e o governo querendo cada vez mais arrecadar para pagar sua conta, para fechar as contas desse ano. Só para se ter uma ideia. Daí, como é que você vai resolver o problema, seja do setor do comércio ou da indústria brasileira? Bom, tínhamos um modelo que estava dando certo até o ano passado, né? 4 horas e 34 minutos. E muito mais livre, muito mais conectado com a modernidade, descentralizado de Brasília e por aí vai, né? Bom, eu já li essa nota aqui, qual foi a posição do governo em relação exatamente a isso. O governo diz que vai estudar, diz que o estudo do IDV, do Instituto de Desenvolvimento do Varejo e também da CNI, é um estudo consistente, está preocupado com a questão do emprego. Mas, pelo que a gente viu, inclusive, do Jorge Gonçalves, não há possibilidade, talvez, de uma resposta até o 1º de agosto, quando passa a valer essa nova norma do Ministério, que vai isentar, mesmo de empresas vendendo para pessoas físicas no Brasil, a compras até $50. Agora são 4 horas, dá R$240, né, mais ou menos.